Boa tarde a todos. Dando seguimento então às aulas de prótese total, a gente hoje vai falar sobre a seleção de dentes e gengiva, tá? Eu vou iniciar aqui o espelhamento da tela para vocês. E a gente vai então assim iniciar a aula. Só um minutinho. A gente vai então falar sobre a seleção de dentes. A gente viu na semana passada a parte então de registro intermaxilar ou registro maxilomandibular nas próteses totais. E depois que a gente faz o registro dessa relação maxilomandibular, a gente parte para a montagem em si dos dentes, certo? Só que a montagem dos dentes, para que a gente faça essa montagem, a gente precisa primeiro fazer a seleção do dente que vai ser montado naquele plano de cera, tá? Essa seleção de dentes, então, é fundamental para que a gente consiga alcançar ao final um resultado estético satisfatório para o paciente. E para isso a gente vai ver, então, quais critérios levar em consideração na seleção desses dentes, para que na próxima aula a gente fale, então, sobre como montar e realizar de forma adequada a sequência de montagem dos dentes em prótese total, tá? Então, aqui a nossa aula sobre seleção de dentes e gengiva artificial, onde a gente vai ver que essa seleção de dentes é também um dos passos muito importantes, porque não adianta você fazer todas as etapas adequadas se de repente você pecar na montagem dos dentes e colocar um dente com um formato que não está adequado para o rosto do paciente, ou um tamanho exagerado que não vai caber de repente dentro da proporção do sorriso do paciente também. Então a gente precisa pensar bem que dentes selecionar para que a gente consiga devolver, então, a autoestima do nosso paciente ao final do tratamento, tá? Então, existem alguns conceitos, como que, por exemplo, a prótese, que é estética, não é aquela que destoa das características faciais do paciente, tá? E sim que se harmoniza com seus fatores estéticos da face. Então, a gente sabe que existem vários fatores na face que podem ser reportados e servir de guia para que a gente utilize os dentes artificiais em boca, inclusive que vai características faciais, como, por exemplo, a linha bipupilar, é uma referência facial que vai nos nortear, por exemplo, aonde deve ficar a borda incisal dos dentes superiores, anteriores, como os incisivos centrais. Então, normalmente existe um paralelismo entre a linha bipupilar e a borda incisal dos incisivos centrais superiores. Só para que vocês entendam que existem referências na face que vão nos dar referências para as características estéticas intraorais, tá? Então, os dentes artificiais, ele tem como função a substituição dos elementos naturais, tanto na sua anatomia, quanto na sua estética, quanto na função e fonética. A gente sabe, pessoal, que com relação às características, por exemplo, os mastigatórias, um paciente que faz uso de prótese total, ele não tem a mesma capacidade mastigatória de um paciente que apresenta os elementos dentários em boca, tá? Então, o paciente normalmente usuário de prótese total tem em torno de 30 a 40% apenas da capacidade mastigatória que ele pode exercer. Então, a gente precisa fazer com que esse paciente, apesar de já ter uma diminuição na sua força mastigatória, intrínseca ao tratamento, que ele, pelo menos na questão estética, a gente consiga uma devolução adequada dessa estética, para que a gente consiga também devolver uma melhor autoestima para o nosso paciente, além da gente avaliar também a questão da função e fonética. Por exemplo, na fonética, nessa prova dos dentes, nessa seleção dos dentes, se a gente selecionar os dentes de forma adequada, também pode ter repercussão na fonética do nosso paciente. Se eu usar um dente com um tamanho maior do que o ideal para aquele indivíduo, eu posso ter alterações fonéticas na fala, tá? Então, esses dentes, eles também podem ser classificados quanto à sua superfície oclusal, tá? E eles podem ser anatômicos ou funcionais. E a gente também pode classificar os dentes artificiais quanto ao tipo de material empregado,
se é uma resina acrílica, como esse primeiro desenho aqui que vocês estão vendo, ou se é um dente de porcelana, ou ainda se ele tem uma oclusal metálica. Não é o caso mais comum, normalmente a gente utiliza dentes de estoque em resina acrílica, dentes pré-fabricados, que vocês sabem que existem diversos fabricantes, diversas marcas comerciais disponíveis, assim como existe também uma grande variedade de qualidade e de características anatômicas reproduzidas nesses elementos, tá? Nesses dentes artificiais. Então, os dentes artificiais, eles devem apresentar um tamanho, a forma e a cor mais próxima possível dos dentes naturais, para que esse paciente ele não tenha uma necessidade de uma adaptação tão grande a um novo formato de dente, a um novo tamanho de dente. A gente sabe que isso vai ser normalmente fácil de acontecer, né? Normalmente o paciente vai ter uma fase de adaptação. Mas algo que pode diminuir essa adaptação ou inclusive impactar menos, né, numa diferença de dente para o paciente, é se a gente pede para esse paciente, durante as consultas, ou principalmente na consulta de que a gente finaliza e faz o registro, então, da relação maxilomandibular, é que o paciente leve nessa consulta uma fotografia, se ele tiver, de quando ele era dentado. Caso ele gostasse, claro, da forma como os dentes dele eram distribuídos, do tamanho, largura dos dentes. Então, muitas vezes, a gente pede para um paciente usuário de prótese total trazer uma fotografia de quando ele não tinha prótese, de quando ele não era usuário, ou quando ele ainda tinha os dentes em boca, para servir de referência na hora que a gente for fazer a seleção desses dentes. Tem paciente, por exemplo, que pede para que o dente, meu dente anteriormente ele era apinhado. Então, meus laterais eles eram um pouquinho tronchos. Eu quero que na minha prótese o meu dente também fique perto de como era quando eu tinha dente. Tá? Então, isso a gente pode tentar reproduzir algumas características que o paciente queira, como, por exemplo, um diastema, como um apinhamento, né? Se essa for uma necessidade real do paciente. Mas isso a gente pode utilizar essas fotografias que vão nos ajudar a fazer, nos dar referência de como utilizar e fazer a disposição desses dentes. É claro que vai ter situações que a gente vai ter que colocar a função no primeiro lugar e a estética depois. Por exemplo, em dentes posteriores, a gente tem que deixar em chave de oclusão, que a gente vai ver isso tudo na próxima aula. Mas, apesar disso, existem algumas situações que a gente pode fazer alterações estéticas, principalmente nos dentes anteriores, tá? Então, voltando aqui aos slides, a gente vai precisar, então, ter uma referência de tamanho, forma e cor desses dentes. Porque esses padrões aqui é que vão, de certa forma, nortear a forma que a gente vai distribuir esses dentes e a apresentação final da prótese total. Lembrando que esses dentes, normalmente a gente faz a seleção dos dentes pela arcada superior. Normalmente a gente escolhe a bateria, né, o sextante entre canino e canino, na região superior anterior, tá? E a partir desses dentes é que a gente vai ter uma ideia de quais outros dentes posteriores e inferiores a gente vai estar utilizando para seguir, então, na montagem dos dentes, tá? Os dentes artificiais, eles não devem ter cúspides muito altas. Por quê? Porque cúspides muito altas vão necessitar de um deslocamento, um deslizamento maior entre as superfícies dos dentes na desoclusão, para que a gente consiga, então, fazer movimentos de lateralidade, tá? Por exemplo, com movimentos na mastigação. Então, normalmente, as inclinações podem ser de 30 graus até 0 graus nos dentes, nas cúspides dos dentes artificiais, tá? As faces oclusais, elas também têm que ser desenhadas de forma que permita a trituração do alimento. Mas, apesar disso, vocês vão ver que existem dentes com cúspide zero, ou seja, praticamente sem cúspide. Por quê? Para que a gente consiga ganhar em estabilidade da prótese. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Na seleção de dentes artificiais, os dentes posteriores são super importantes, como vocês estão vendo aí, a gente falando de cúspides das faces oclusais. Por quê? Porque esses dentes é eles que vão permitir, então, esse balanceamento de forças durante a mastigação, tá?
E normalmente um paciente desdentado total, ele não tem uma mastigação igual a um paciente dentado, porque o paciente dentado pode mastigar hora direita, hora do lado esquerdo, enquanto que um paciente desdentado total, ele precisa mastigar dos dois lados, direito e esquerdo, na região posterior, simultaneamente, para que essa prótese ela tenha uma estabilidade e ela não fique se deslocando, tá? E além disso, então, para a seleção dos dentes, a gente precisa avaliar critérios estéticos, e esses critérios estéticos a serem considerados, por exemplo, na seleção dos dentes artificiais, pode ser a forma, a cor, o tamanho, a superfície oclusal e o tipo de material que a gente está utilizando para esses dentes artificiais. A forma dos dentes é super importante. E aí vocês podem perguntar, professora, mas como é que a gente vai escolher a forma do dente de um paciente se, por exemplo, esse paciente não me trouxer uma fotografia anterior de como eram esses dentes, tá? Então, normalmente, existem alguns parâmetros de forma de dente para que a gente consiga reabilitar. Mas eu entendo que é difícil você começar do zero, sem ter um parâmetro, uma fotografia do paciente. Então, qual seria essa referência? Quais seriam esses tipos de referência para que a gente tenha, então, uma forma adequada do dente? E eu não escolher, por exemplo, um dente para um paciente masculino, um dente que tem uma característica mais feminino, por exemplo. Dentes mais redondos são dentes, convencionou-se achar dentes mais femininos, enquanto dentes mais quadrados, convencionou-se achar dentes mais masculinos, tá? Então, tem essas variações que a gente precisa adaptar ao nosso paciente para que a gente não consiga, não devolva um sorriso, por exemplo, que o paciente não tenha conforto de expor, de sorrir para os outros, tá? Então, para a seleção da forma dos dentes, a gente considera um dos parâmetros a forma do rosto do paciente. Então, existe essa lei da harmonia de Williams, que diz que, normalmente, o formato do rosto do paciente está bem relacionado ao formato do dente dele. Então, nenhum indivíduo deve existir a concordância exata. Então, vocês vão ver, gente, que a gente usa padrões, a gente usa, normalmente, referências estéticas. Mas, por exemplo, não existe uma verdade absoluta. Eu gosto sempre de falar muito isso na odontologia, porque a gente gosta sempre de rotular muito e querer receita de bolo. E isso, às vezes, não é possível, porque a odontologia não é uma ciência exata. Então, o que acontece muitas vezes é que as situações, não necessariamente para todo paciente feminino, vamos usar dentes arredondados. Até porque hoje em dia as pessoas têm uma percepção estética diferenciada. E tem gente que pede dentes, eu quero meu dente menos redondo, eu quero meu dente mais reto, por exemplo, uma mulher. Ou então tem gente que pede um dente com a cor mais escura. Então, muitas vezes é importante a gente pegar uma opinião do paciente. Por exemplo, se ele já é um usuário de prótese, é importante a gente perguntar: o senhor gosta dessa prótese que o senhor está usando? Essa prótese que o senhor está usando, o senhor gosta da cor dos dentes? O que é que o senhor acha do formato dos dentes? Queria um dente maiorzinho? Queria um dente menor? E a gente sempre pega a experiência de próteses prévias que o paciente apresenta, ou já utilizou, e inclusive a gente pode reproduzir essas próteses, moldar essas próteses, fazer em modelo de gesso e mandar para o laboratório copiar essa anatomia e escolher um dente que seja o mais próximo desse dente que o paciente apresenta, tá? Então, os parâmetros estéticos, eles são muito variáveis, mas é importante que a gente possa levar em consideração, sim, a percepção do paciente. Claro que você, como profissional, pode direcionar, né, falando, para o caso do senhor, ficaria bom esse dente ou esse, você dá a opção ao paciente. Mas eu acho importante sempre o paciente participar desse tipo de decisão, tá? A forma dos dentes, ela pode ser definida pelo formato do rosto, pelo formato do rebordo, assim como também pelo gênero. Então, num rebordo triangular, eu posso usar um dente mais triangular, num rebordo ovoide, um dente mais ovoide, e no quadrado, um dente mais quadrado também, tá? Então, o formato do arco, ele pode também estar relacionado ao formato do dente, assim como o formato do rosto do paciente.
tá? Então, quando vocês vão pegar, a gente vai ver já já uma cartela de seleção de dentes, isso aqui seria mais ou menos essa cartela de seleção de dentes, que os fabricantes entregam aos profissionais uma cartela informando quais são os tipos de dente que ele comercializa. E aqui, por exemplo, esse fabricante ele vai ter 6 tipos de dentes. Um dente, e aqui ele vai dizer mais ou menos a altura do dente, a largura do dente. Sempre essas medidas a gente obtém largura e altura do incisivo central superior. Porque o incisivo central superior é o dente que é dominante no sorriso. Isso é importante que vocês saibam que quando a gente estuda estética de dentes, deve haver uma dominância do incisivo central superior sobre os demais dentes. Por quê, Juliana? Porque esse dente, ele é o dente que é mais importante no sorriso, porque ele é o dente que a gente consegue ver por inteiro no sorriso, tá? Então, os incisivos centrais são ditos dentes dominantes e, normalmente, a escolha dos dentes é feita a princípio, o formato também desses dentes, a partir do incisivo central. Então, vamos lá. Esses dentes, então, no fabricante, ele vai mostrar para vocês, vai entregar uma cartelinha dessa, que vai dar aqui formatos diferentes e tamanhos diferentes de dente. Por exemplo, o dente A11, ele vai ter uma altura do incisivo central de 8,4 e uma largura de 8, tá? E vocês vão ver também que existe também uma outra medida que é importante da gente observar, que é uma medida que dá de canino a canino, que a gente vai ver isso mais na frente. Mas o que eu quero que vocês observem é que, normalmente, eles fazem esse desenho aqui, ó, gente. Essas duas escalas aqui, essas duas referências, são para dentes quadrados. Aqui são dentes triangulares e aqui ovoides ou ovalados, tá? Então, é importante que a gente vai fazer, então, já um direcionamento da seleção dos dentes para aquele que esteja mais próximo ou da arcada, ou do formato do rebordo, ou também do formato do rosto do nosso paciente, tá? Então, aqui dá para vocês verem bem, por exemplo, um paciente com o rosto mais arredondado, a gente escolhe um dente mais arredondado. Um dente mais triangular, para aquele paciente que tem, ó, um rosto mais triangular também. Uma coisa que facilita, gente, vocês fazerem uma visualização do formato do rosto do paciente, é se vocês colocam, por exemplo, uma régua na parte lateral do rosto. Eu vou mostrar aqui a vocês como é que a gente pode ver essa questão do formato do rosto. Normalmente, aqui, ó, vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vamos ver aqui o dente triangular. Estão vendo aqui o formato do rosto triangular? Vou chamar atenção para ele. Então, no formato do rosto triangular, quando eu encosto, por exemplo, duas réguas, vamos imaginar que isso aqui são duas réguas, aqui nessa região da bochecha do meu paciente, ela forma como se fosse um triângulo, então seria um rosto triangular. No meu caso aqui, ó, meu rosto já não é mais tão triangular. Encostando aqui, ele é um rostinho mais quadrado, certo? Então, vocês podem utilizar a régua para fazer uma análise e fotografar, inclusive, o paciente de vocês, que é alguma coisa, é algo super relevante. Quando vocês chegarem na clínica e a gente partir, então, para a seleção dos dentes, algumas vezes a gente pode tirar uma foto do rosto do paciente e aí a gente vai fazer uma avaliação posterior e ver qual é, então, o formato do rosto do paciente e fazer uma seleção de dentes prévia, de acordo também com as considerações que o paciente já abordou, tá bom? Então, voltando aqui, a gente pode avaliar o formato do rosto do paciente, por exemplo, utilizando duas réguas. Então, se eu coloco a régua e ela forma assim, esse ápice para baixo é um rosto triangular. Se eu coloco uma régua de cada lado e ela fica mais paralela entre si, é um rosto mais quadrado, então vou usar um dente mais quadrado ou um rosto mais ovoide, tá? E uma outra corrente também acredita que o formato do rosto, que o gênero, ele pode indicar um dente mais triangular, por exemplo, ou um dente mais ovoide, ou mais quadrangular também. Por exemplo, como eu disse a vocês, os dentes mais quadrados são normalmente associados mais ao gênero masculino, tá? E as mulheres
mais triangulares ou ovoides, tá bom? Mas isso, como eu disse a vocês, não é uma regra, é uma tendência, tá? Mas isso é importante também a gente ver a situação de cada paciente. O que vai acontecer de fato na clínica, na faculdade, quando vocês chegarem na clínica, é que apesar da gente pretender fazer essa seleção de dentes, algumas vezes não é possível que tenha exatamente esse formato de dente selecionado. E às vezes a gente vai com o que a faculdade disponibiliza, mas a gente tenta chegar o mais próximo possível daquilo que for o estético para o paciente, tá bom? Então vamos lá. A gente viu então a forma dos dentes, deixa só eu voltar aqui, pronto. Então o que vocês podem perceber é que a forma, apesar de a gente ter um plano de cera que tá ali liso, né, sem nos dar muitas informações, mas ainda assim ele vai nos dar informações, eu posso fazer essa seleção do formato do dente a partir de referências estéticas da face ou do rebordo e levar também em consideração o gênero do paciente, tá? Aqui, ó, tá a forma, mas é cor, vou aproveitar e vou, ó, aqui tá aparecendo cor, lá tá a forma. Deixa eu ver o que é que houve aqui. Não, aqui não tá. Aqui, gente. Então, vamos ver. Quando a gente, além da forma, é importante a gente também fazer uma seleção de cor dos dentes do paciente. Bom, para a seleção de cor, o que eu tenho visto de muito comum hoje em dia é dos pacientes quererem um dente um pouco mais claro do que normalmente seria uma referência para a idade. Então, normalmente, um paciente que use usuário de prótese total, vamos dizer, uma pessoa idosa, fisiologicamente teria dentes mais escurecidos. Então, normalmente a gente utilizaria um dente A3, um dente A3,5, tá? Mas o que a gente observa, inclusive entre as pessoas mais idosas, é uma tendência de querer dentes também mais claros. É claro que é importante ter o bom senso, tá? E a gente fazer uma seleção de dentes da cor desse dente, que seja relacionado com as características que o paciente também apresenta para ficar o mais natural possível, tá? Então, a gente pode escolher, por exemplo, a cor do dente de acordo com a cor da pele do paciente, mas não é necessário, gente, não existe uma norma, que eu quero dizer assim, não existe uma norma fixa. A partir de tal idade só se pode escolher a cor tal do dente. Não é assim, porque o paciente também tem o direito de escolher, já que é ele que vai estar fazendo uso da prótese no dia a dia. Então, a gente pode, por exemplo, se o paciente escolher um dente mais claro, a gente pode orientar ele, dizer, esse dente mais claro vai ficar muito nítido, do que não é um dente natural, não fica um pouco artificial. Para a pele do senhor ou da senhora, ou então para a idade que o senhor apresenta, eu aconselharia um dente, um tom mais escuro. E aí você pode mostrar a escala, existe uma escalinha de cores fornecida pelos fabricantes do dente, que a gente pode também mostrar ao paciente e fazer com que ele interaja e também tenha o poder de decisão na escolha da cor do dente também, tá? Então, a gente pode normalmente fazer uma escolha de cor utilizando-se tons diferentes, 3 tonalidades diferentes. O paciente com o espelho, ele pode também ficar visualizando. E a gente pode, fazer um teste utilizando o dente referência da escala em posição em boca aqui, encoberto pelo lábio. Aqui ficaria um dente harmônico com a idade, com o tom de pele do paciente também. Mas, como eu disse a vocês, não é uma regra geral. O paciente pode escolher, por exemplo, querer ter dentes mais claros. Aqui está errado o slide, gente. Então, seria a cor da pele, pode nos dar uma referência de dentes mais brancos ou não, a idade, assim como também o gênero. Então, a idade normalmente faria com que você tivesse dentes mais escurecidos. Pessoas de pele negra teriam, então, uma coloração do dente mais branca, tá? E o gênero, eu confesso a vocês que o gênero eu acho que não é tão fundamental na decisão de homens ter dentes mais escuros e mulheres mais claros, porque como hoje existe essa questão do clareamento dental, então hoje existe meio que uma padronização na escolha da cor dos dentes, né? Então essa seleção de cor aqui eu queria mostrar para vocês, ó. É uma escala
de dentes. Então, são dentes confeccionados todos com o mesmo material, do mesmo fabricante, com cor e colorações diferentes. E que a gente vai, então, tirando uma unidade dessa, levando em boca para o paciente. Gente, é tudo diferente se o paciente já tem dentes em boca. Aqui é um paciente que não é desdentado total. Então, eu posso ter como referência os dentes que o paciente já apresenta e fazer uma escolha de cor mais próxima, tá? Diferente, por exemplo, de um paciente desdentado total, que eu não tenho dentes como referência. E aí eu fico com uma possibilidade maior de seleção de cor. É claro que num caso como esse, se o paciente ele tem dentes, normalmente ele quer que os dentes da prótese sejam próximos à coloração do dente natural que ele apresenta, tá? Então, a gente já falou sobre a forma dos dentes, que pode ser determinada a partir do formato do rosto, do formato da arcada dentária, tá? E a gente também viu a questão da cor dos dentes. Além disso, a gente também precisa ter como referência o tamanho desses dentes para evitar, por exemplo, utilizar um incisivo central muito longo que o paciente fique mordendo o lábio. Então, o que vai servir de referência para o tamanho dos dentes é a altura dos meus dentes e a largura dos meus dentes. Só que eu vou ter feito uma marcação no plano de cera, que eu acho que vocês lembram da aula da professora Bruna, onde a gente marca inicialmente a linha média, e a segunda linha que a gente marca é a linha do sorriso alto, que a gente chama. Com o plano de cera e a base de prova em boca, a gente pede para o paciente fazer um sorriso forçado. E a gente marca, então, no sorriso forçado, o que é que aparece de cera. Por que eu faço essa marcação? Porque é aqui dentro que vai estar o meu incisivo central superior. Então, a linha do sorriso alto delimita a altura do meu incisivo central superior, tá? Enquanto que a largura dos dentes, a gente não vai medir largura de dente a dente. Eu não vou sair medindo. O incisivo central termina aqui, o lateral aqui. Porque normalmente a referência que a gente usa nas cartelas de seleção de dentes é uma referência, é uma distância que mede canino até canino. Por isso que a gente marca a linha intercanino no plano de cera. Então, a referência para a altura do dente, que no caso é o incisivo central superior, é a linha alta do sorriso, enquanto que para a largura é a distância entre os caninos. Então, aqui um plano de cera, tá? Aqui não é um desdentado total, mas serve tranquilamente para vocês terem a percepção disso que eu estou falando. Então, a gente tem marcado aqui a linha média, e essa linha aqui marcada é a linha do sorriso alto, ou seja, a gente pede para o paciente sorrir, e com o lábio, né, na sua posição de contração para o sorriso, a gente marcou que essa é a parte visível da cera. Faz essa marcação e depois a gente faz a marcação da linha dos caninos, tá? E a gente faz a utilização de uma régua flexível, não pode ser uma régua rígida, tem que ser uma régua que dobre, e aí a gente vai fazer essa medição em curva aqui da distância entre os caninos. E aí, a partir então dessas referências, que agora eu vou ter o tamanho do meu incisivo central, vamos supor que ele tenha 10 milímetros de altura, e a distância entre os caninos tenha 49 milímetros, eu venho para, aqui a régua flexível, ó, mostrando a vocês a altura, vamos dizer que esse aqui, ó, exatamente tem 10 milímetros aqui. Aí eu venho e eu vejo que esse dente também tem 10 milímetros. Essa parte aqui, ó, gente, que vocês estão vendo daqui para cá seria o colo do dente, tá? E que estaria, vai ficar sob a gengiva artificial do paciente. Então, lembrando que a medida que eu tenho aqui, essa medida do sorriso alto vai me dar a altura do meu incisivo. E essa distância aqui entre caninos com uma régua curva, olha aqui que a régua está fazendo a curva, eu vou medir então a distância entre os caninos. O que a gente tem aqui, ó, do zero até aqui mais ou menos deu 50 milímetros, e aqui, ó, do zero mais ou menos até 50 milímetros. É possível, gente, que não que quando você for fazer a seleção de dentes e for olhar a cartela do fabricante, é possível que você não consiga achar. Vou me adiantar e vou mostrar aqui a cartela do fabricante para vocês verem. Aqui, essa daqui dá para ver bem.
Então, vejam aqui essa cartela, tá? Do fabricante. Vocês estão vendo que aqui tem, ó, L1, que L1 é essa largura, ó, 47,1. Então, esses dentes aqui juntos têm a largura média de distal de um canino até a distal do outro, L1 aqui, 47,1 milímetros. E H1 é 10,3 milímetros. Então, o que é que esse dente aqui tem de informação? Esse dente é 4, ele tem, juntando todos de canino a canino, eu vou ter uma largura de 47,1 e eu vou ter uma altura do incisivo central de 10,3 milímetros, certo? Que é isso que a gente observa aqui, ó, gente, tá? Eu vou voltar aqui. Então, aqui, ó, o que é que a gente faz? A gente primeiro vai fazer essa medição. Então, eu pego a reguinha e vou medir a altura do incisivo, 10 milímetros. A outra reguinha, vou pegar e vou medir largura em curva da distal de um canino até a distal do outro canino. E aí, pronto. Aí eu venho para a carta molde. Por exemplo, essa carta molde é a carta molde do dente Art Plus. É um dente da Dentsply, certo? Então, essa aqui é a capa da carta e você abre e ela tem essas páginas aqui dentro, que vão me dar informações sobre a altura, a largura dos dentes, tá? Então, aproximando essa carta molde, talvez aqui não esteja tão visível para vocês, mas como é que funciona? Primeiro eu vou selecionar se o paciente ele tem um formato mais triangular, mais quadrado ou mais ovoide. Sempre eu vou fazer a seleção dos dentes artificiais, iniciando pelos superiores, anteriores superiores, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Então, nessa carta molde, ele vai dizer aqui, ó, largura entre os caninos. Esse dente é L25, a largura entre os caninos é 42,5. E a altura do incisivo central é 10 milímetros, tá? Então, se eu peguei o meu plano de cera e eu medi, eu já sei que o formato do rosto do meu paciente é triangular. Então, eu já vou excluindo esses outros dentes. Ó. Triangular, então fica aqui entre essas opções de dente. Se for quadrado, essas opções de dente. E se for ovoide, essas opções de dentes. Então, eu vou excluir as opções a partir do formato que eu escolhi. E depois eu vou partir para as medidas que a gente obteve, do tamanho dos dentes. Então, se, por exemplo, aqui tem 42,5 e eu tirei a medida entre os caninos e deu 42,4, aí eu vou vendo aqui, ó, gente, desses dentes todos, qual é o que vai ter a largura entre os caninos mais próxima do real, tá? Vocês vão ver que nem sempre vai bater exatamente o valor que está aqui, tá? Mas o que ficar mais próximo é o que a gente escolhe. Mas o primeiro item que a gente avalia na seleção dos dentes é a altura do incisivo central, porque eu sei que o meu incisivo central, ele é o dente dominante e ele precisa estar incluído dentro da o meu incisivo central, ele precisa que a porção cervical toque na linha do sorriso alto, tá bom? Professora, se eu escolher um dente menor, o que é que vai acontecer? Então, se eu escolher um dente menor, o dente vai terminar aqui, concordam comigo? Se o dente termina aqui, o que é que vai acontecer? Quando o paciente sorri, isso aqui que vai ficar em cima vai ser o quê? Gengiva. Então, se eu escolho um dente muito pequeno, quando o paciente sorri, vai mostrar muita gengiva artificial, tá? Então, voltando lá, a gente vai ver a carta molde, onde inicialmente o primeiro item que eu vou avaliar é a altura do incisivo central. Aqui, ó, 10 milímetros, 10,5, 11 milímetros, 11,5, 12 milímetros. Então, a medida que eu escolhi para o meu paciente do sorriso, que é, na verdade, uma referência anatômica dele, eu vou escolher aqui qual é o dente, qual é o incisivo central todas as opções aqui que vai se enquadrar no mais próximo do que a altura do meu paciente apresenta, tá? Ok, escolhi. É esse aqui, professora, L50. Então, o L50 ele tem 10,5, ok. Mas esse aqui, ó, o L60 também tem
10,5. Qual vai ser meu segundo parâmetro? Eu vou olhar agora a distância entre os caninos. 44,5, aqui é 44. Então, aí o segundo item, então, se a minha distância entre os caninos foi 44,4, eu vou usar esse dente daqui, porque ele é 44,5, ele é o que chega mais próximo da medida que eu aferi, tá? Depois que eu faço a seleção dos dentes anteriores e superiores, aqui na cartelinha, ó, gente, tem tabela de articulação. Tá bem ruim de ver, eu vou tentar ampliar aqui no slide, para vocês conseguirem visualizar melhor. Deixa eu ver se dá para ver. Se tá... Perde o foco. Acho que perde, mas eu vou tentar mostrar assim mesmo. O que é que acontece? Depois que você seleciona os dentes anteriores, superiores, existe uma tabelinha aqui, ó. Por exemplo, a gente escolheu o L50. Aí, o próprio fabricante já diz, se você escolheu o L50, para o dente anterior e inferior, você pode escolher o L33 o U33 ou o U53. Então, ele já diz, você não vai precisar escolher o dente de cima, o fabricante já vai lhe dar a referência a partir do anterior ou superior que você escolheu, ele já vai lhe dar as opções do inferior que você pode escolher e qual é o dente posterior que você vai escolher também, tá? Então, vamos dizer aqui para o L50, o 33 ou o 53 e o posterior é o 34. Vamos voltar aqui e eu vou voltar aqui à configuração do slide para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue. Consegue sim. Então, vamos lá. Para o L50, eu vi que o dente é o U33, então, ó, aí agora a gente vai escolher o inferior. Então, o inferior eu vou escolher ou este ou este. Então, vocês vão ver que esses dois, eles vão ser compatíveis com o superior que eu escolhi. E aí vai de um critério estético também, você avaliar, por exemplo, a altura. Eu quero um dente que não fique tão grande. Então, aí você escolhe o U53, ou então o dente um pouquinho maior, aí você escolhe o U33. Mas os dois são compatíveis com a referência utilizada do dente anterior superior. E aqui, ó, para o dente posterior, se eu escolhi o superior aquele, ele já vai me dizer, ó, o seu é o 34, é esse daqui, ó. Então, para o tipo de dente que eu escolhi, anterior, superior, para o posterior, eu só posso escolher esse daqui, ó, o 34, tá bom? Então, é assim que normalmente a gente faz a seleção dos dentes. A gente, né, já visualiza mais ou menos o formato do rosto do paciente, a gente já determina mais ou menos a cor do dente que a gente vai escolher, e aí a gente vai para a carta molde. Depois que eu faço a medição da altura, né, daquela altura que vai ser referente à altura do incisivo central superior, e que eu faço também a medida da largura da distância entre os caninos, tá bom? Aí a gente parte para pegar a carta molde, que é essa que eu mostrei a vocês, é um papel que vem do fabricante e que vai dizer quais são as possibilidades que ele tem de dente para que você faça essa escolha. A partir do momento que você escolhe o dente, aqueles 6 dentes anteriores e superiores, aí você pode seguir a orientação do fabricante, ou você deve seguir a orientação do fabricante e escolher os dentes inferiores e posteriores a partir daquelas opções que são dadas pelo fabricante, tá? Que é esse daqui. Então, agora, ó, eu vou escolher... o rosto do meu paciente é mais quadrado, mais ovoide, mais triangular. E tudo isso aqui, ó, gente, cada fabricante também vai ter um formato de cartela diferente. Esse daqui já é diferente do anterior. Então, esse aqui daqui, ó, redondo, tem essas 5 opções. Se for quadrado, eu tenho mais opções. Triangular, tenho mais opções, tá? Vamos dizer que o rosto do nosso paciente é mais ovoide. Então, eu tenho essas 5 opções. Eu fiz a medida e a altura do incisivo central deu aproximadamente 9 milímetros. Deixa eu ver se tem algum dente aqui, ó. 9,6, esse é 10, esse é 9,8, 9,9. O ideal é que normalmente o incisivo central ele tem aproximadamente 10 milímetros. O homem tem um dente um pouquinho maior do que o da mulher. E aqui, ó, gente, aqui, ó, esse aqui tem um dente com 8,7, então esse é o que mais se aproxima daquela altura que eu fiz a medida aqui no plano de cera do paciente. E a minha segunda referência agora, então, é a largura
é a distância entre caninos, sendo uma distância em curva, que é o número 1 aqui para esse fabricante, tá? O L1 seria a distância reta, e aqui, quando eu uso curvando, porque esse dente está disposto no arco em curva. Então, aí eu vou vendo as medidas, as orientações que o fabricante vai me dar na sua carta molde, e a partir daí eu faço, então, a escolha desses elementos dentários, tá bom? Artificiais. E, além disso, a gente também pode levar em consideração a superfície oclusal que esse paciente apresenta, como em dentes anatômicos e semi-anatômicos e dentes não anatômicos, tá? Então, os dentes anatômicos, eles são muito próximos ao dente natural. As cúspides têm uma inclinação média de 33 graus. Eles são mais estéticos, claro, porque eles se aproximam mais do dente natural. Têm melhor eficiência mastigatória. Eles têm precisa oclusão, o fechamento mandibular ele é preciso, tá? Mas também permitem uma maior incidência de forças laterais, já que essas cúspides elas vão ter que deslizar uma sobre a outra para ocorrer o movimento lateral, tá? E aí, normalmente a gente prefere a utilização de dentes anatômicos em pacientes que têm um rebordo não reabsorvido. Vocês vão ver por quê, isso eu vou explicar melhor quando a gente vê o dente que tem cúspide zero, tá? Nos dentes semi-anatômicos, a inclinação da cúspide é um pouco menor, então eles já são dentes que não têm uma inclinação tão grande, um engrenamento tão grande, tá? Mas eles têm uma cúspide em torno mais ou menos de 20 graus. E aí, essa modificação é por um ajuste oclusal. E os dentes não anatômicos, gente, são dentes com inclinação cúspide de zero, o dente não tem cúspide. E esse dente ele é muito utilizado em pacientes que têm um rebordo reabsorvido. Vou explicar a vocês por quê. Porque pacientes que têm um rebordo reabsorvido, então a prótese ela encaixa no rebordo, não é verdade? O que acontece é que quando o paciente ele tem um rebordo reabsorvido, a prótese tem mais facilidade de ficar sambando nesse rebordo, porque ela tem menos áreas para ficar retida, menor área para ficar retida. Então, o que acontece? O paciente ele vai ter uma estabilidade menor também da prótese. A prótese tende a jogar mais. Então, concorda comigo, se o dente tiver uma cúspide muito alta, que vai ter um deslizamento maior da prótese superior sobre a inferior, e que com isso há uma chance maior de eu movimentar a prótese inferior, tá? Então, pacientes que têm um rebordo, principalmente inferior, muito reabsorvido, pacientes que tenham dificuldade de coordenação, ou que tenham, por exemplo, Parkinson, certo? Eles precisam de uma estabilidade maior. Então, um paciente que tem cúspide zero, ele não vai ter que fazer movimento de deslocamento, de passagem de uma cúspide sobre a outra. Então, ele consegue mastigar os alimentos e consegue uma maior estabilidade da prótese, já que ela não vai precisar sofrer aquele deslocamento sobre uma cúspide para o movimento lateral, tá? Então, essa é a função do dente inclinação cúspide zero. E os contatos dentários, eles são mais simplificados, tá? E a gente vai ter, então, menor componente de força lateral. Essa é a principal função do dente inclinação zero. Então, se eu tenho menos força lateral, como eu expliquei a vocês, eu vou ter um menor deslocamento da minha prótese. E para um paciente que tem um rebordo reabsorvido, seria uma boa indicação a utilização desses dentes não anatômicos, tá? Contudo, existe uma desvantagem que é uma menor eficiência mastigatória, justamente porque não vai ter as cúspides para ajudar na trituração dos alimentos, tá bom? Então, a gente pode fazer a diminuição da angulação das cúspides e quanto maior for a reabsorção do rebordo alveolar. Então, rebordos mais reabsorvidos, eu vou diminuindo a inclinação das cúspides, podendo chegar até zero. Aqui seria uma cúspide com a inclinação de 20 graus e aqui de 33 graus. Um outro fator que a gente também deve levar em consideração na seleção dos dentes artificiais é o material. Contudo, gente, esse fator talvez seja o que a gente menos vai interferir, porque normalmente, eu vou dizer a vocês que 99,9% dos casos, as reabilitações em prótese total, pacientes desdentados totais, bimaxilares, são reabilitados com dentes artificiais em resina acrílica, tá? Porque esses dentes têm
uma boa estética, eles têm uma boa resistência também, tá? E cada vez mais eles vêm sendo aprimorados e desenvolvidas novas tecnologias para dar mais estética a esses dentes e eles ficarem o mais próximo possível dos elementos dentários naturais, tá? Então, eu acho que existe também essa possibilidade dos dentes de porcelana. Contudo, a nossa realidade é a utilização de dentes de resina acrílica para a confecção de próteses totais, tá? Isso no caso de próteses mucossuportadas, tá bom? Quais as vantagens desses dentes em resina acrílica? Como eu falei para vocês, os dentes de hoje eles têm uma boa estética, eles têm uma boa absorção de impactos. Agora, eles têm uma facilidade de desgaste. Isso pode ser uma vantagem quando eu considero, por exemplo, a necessidade de um ajuste oclusal. Mas pode ser uma desvantagem quando eu quero próteses que tenham uma longevidade maior e se ele é facilmente desgastado com o tempo, essa prótese ela pode ter um desgaste mais rápido, tá? E uma das grandes vantagens que eu acho dos dentes artificiais em resina acrílica é que eles têm uma união química com a base da dentadura, já que a base também é de resina acrílica. Então, são dentes mais difíceis de se soltarem da base, tá? Além disso, eles não produzem ruído no contato oclusal. E dentes de porcelana, por serem muito rígidos, quando o paciente fala, muitas vezes você escuta um tec-tec-tec, que é uma cerâmica batendo na outra, superior com a inferior, tá? Então, são dentes que não têm uma incidência grande de fratura. Agora, claro, se a prótese cair no chão, aí não tem cerâmica e não tem a resina acrílica que suporte o impacto, tá bom? Então, pacientes que são usuários de prótese total, eles têm que ser orientados para sempre tirar a prótese da boca em um lugar que tenha um aparato que, na verdade, apare a queda se a prótese cair. Ou dentro de uma pia, ou dentro de uma cuba, tá? Mas porque se a prótese total cai no chão após a acrilizada, é necessário fazer uma nova, porque não tem mais conserto. Muitas vezes os reparos, eles são feitos só de forma provisória e depois você vai precisar trocar a prótese do paciente, tá? As próteses com dente de resina acrílica desgastam pouquíssimo os dentes naturais, diferente das próteses em cerâmica, que tendem a promover um desgaste do dente antagonista, tá? E são facilmente encontrados no mercado com inúmeros fabricantes, inúmeros modelos, como vocês viram aqui. Apenas um fabricante vai ter diversas variedades de modelos de dentes, tá? A desvantagem é a menor eficiência mastigatória e desgastar com facilidade e a estabilidade de cor. Por exemplo, um paciente que faça uma ingestão muito grande de corantes, a tendência é que a prótese vá manchando com o tempo, tá? Os dentes de porcelana, claro que vão ter uma estética maior, eles têm uma maior resistência ao desgaste, porque a rigidez desse material e a dureza é muito maior do que o da resina acrílica. Além disso, eles também têm uma boa estabilidade de cor, o que faz com que esse dente, ao longo do tempo, ele não altere a sua cor. E tem uma grande eficiência mastigatória. Contudo, talvez para a nossa realidade, a grande desvantagem da cerâmica seja o seu custo, além dela não absorver o impacto, e ter uma maior resistência ao desgaste. Então, se eu precisar fazer ajustes oclusais, eu vou ter uma maior dificuldade. E não possuir a união química com a base. Então, essa para mim talvez seja a maior desvantagem da cerâmica, porque ela pode facilmente se soltar da base da prótese, tá? E eles são dificilmente encontrados no mercado odontológico nacional. Como eu disse a vocês, 99,9% dos casos vão ser reabilitados com dentes em resina acrílica. Existe também uma situação que a oclusal os dentes, em vez de serem em resina acrílica, eles vão ser dentes em metal, quando o paciente não tem altura suficiente para você colocar dentes em resina acrílica, aí você opta por esses dentes em metal. Eu confesso a vocês que nunca executei um trabalho desse tipo aqui, não, tá bom? Quais são as vantagens de oclusal metálica? Conforto para o paciente consegue mastigar com mais facilidade e com isso vai diminuir o esforço mastigatório. São dentes que, como não vão ser desgastados, porque o metal não desgasta, a gente vai ter, na verdade o metal desgasta com a maior dificuldade do que os outros materiais. A gente vai conseguir uma melhor manutenção da dimensão vertical de oclusão, além de possuir uma distribuição adequada da carga mastigatória e menor desgaste, como eu vinha falado anteriormente, tá? E a desvantagem é o maior custo, é necessário maior número de sessões e a técnica de confecção é mais elaborada. Como eu disse a vocês, não é algo
que está presente no dia a dia, nas rotinas das clínicas odontológicas aqui no Brasil. Então, depois que a gente faz a seleção dos dentes, normalmente no laboratório vocês vão executar a montagem de dentes, mas nas clínicas a montagem de dentes é feita pelo protético, tá? E aí vocês vão enviar para o laboratório o registro maxilar, os modelos articulados e articulador semi-ajustável, e vocês vão mandar para eles as plaquinhas com os dentes artificiais que foram selecionados. Não me recordo lá na Federal, como eu estou recentemente, se o dente é comprado pelo aluno ou se o dente é fornecido pela universidade. Eu não me recordo disso, mas acredito que é a universidade que fornece, tá? Então, a gente parte, envia para o laboratório e o laboratório vai mandar, então, os dentes já montados para que a gente faça a prova em boca do paciente, para que esse paciente faça, então, a liberação e autorização da sequência para a acrilização. Então, na segunda etapa, a gente vai pensar nessas gengivas artificiais, porque se o paciente fez a prova do dente e aprovou aquela parte estética e funcional, essa cera vai ser perdida e vai ser trocada por resina acrílica. E essa resina acrílica vai ser, então, a futura gengiva artificial do paciente. Existem vários tipos de gengiva artificial, mas eu acho que a gengiva artificial que mais se aproxima às características, que fica mais estética e mais natural, é esse sistema aqui, STG, que é o sistema Thomas Gomes, tá? Da VIP. E ela vai ter aqui, diferentes escalas com colorações, com pigmentos, com caracterização, por exemplo, de áreas de arteríolas, de vasos sanguíneos que tem aqui na região gengival, áreas de manchas melânicas, tá? Então, aqui esse é o kit da STG. Esse aqui, normalmente as acrilizações feitas com esse material, elas têm um custo mais elevado, que a gente não vai realizar lá na universidade. Normalmente a gente usa um sistema de gengiva artificial, mas de um custo mais baixo, tá? E aqui para vocês visualizarem essa caracterização, que vem, tá vendo que tem aqui como se tivesse uns vasinhos no tecido gengival. A gente pode observar essa característica no rebordo do paciente. E aí pedir que haja essa reprodução de detalhes no tecido gengival também, para que a prótese tenha a maior característica de naturalidade possível, tá? E aqui, mostrando para vocês a escala e como, de fato, a gengiva fica próxima daquela escala. Para que a gente faça a seleção da cor da gengiva, a gente também tem que ter uma referência, porque eu não posso escolher aleatoriamente essa cor da gengiva e o paciente ficar com a cor da gengiva diferente ou distante daquelas tecidos que ele já apresenta, tá? Então, normalmente, a gente faz uma eversão do lábio inferior e coloca a gengiva próxima do lábio. Aqui vocês conseguem ver, que essa gengiva está bem próxima e aqui normalmente tem uma numeração. Essa aqui é a número 14, então a gente vem com a número 14. A número 14 ficou boa. Normalmente, o ideal é você vir com 3 tonalidades diferentes e fazer o tira-teima, né? E ver qual é aquela escala que vai mais se aproximar da mucosa do seu paciente, tá? Então, você faz a eversão aqui do lábio, a mucosa aqui do lábio, e vai avaliar qual dessas escalas vai estar mais próxima dessa mucosa. Tá? E aí vai fazer a escolha e você manda para o laboratório fazer a acrilização da prótese utilizando a escala tal na cor de referência tal. E aqui, olha como está natural essa reabilitação. Olha como a gente consegue um aspecto de naturalidade dessa gengiva. Aqui nem parece que é uma gengiva artificial, tá? Então, é importante também a gente fazer essa escolha de forma adequada dessa cor da gengiva, tá? E a outra escala que existe de gengiva artificial, gente, é a escala VIP, que é uma escala que é utilizada normalmente na universidade, que ela tem uma coloração mais básica, ela não tem tanta variação e tanta caracterização, tá? Ela normalmente é uma tonalidade só. Então, a gente viu a parte de dentes, seleção de dentes e seleção da gengiva. Para fazer a seleção de dentes, a gente viu quais são os critérios que importam, como a cor, forma, tamanho, qual o material que eu vou utilizar, qual a superfície oclusal, tá? E a gente também avaliou para a seleção de gengiva, como é que a gente vai fazer. Normalmente é a versão do lábio, avaliando através da mucosa, que o paciente apresenta,
e também avaliando a questão não só da mucosa, como também da região desdentada, né, do rebordo, que aqui tá um paciente dentado, mas aqui seria a nossa referência, e aqui sem os dentes. E depois, então, da feita a seleção da gengiva, a gente envia para o laboratório, lhe dizendo o que é que a gente diz ao laboratório, que a prova dos dentes ficou ok, e que a gente vai precisar, então, agora partir para a próxima etapa, que é a acrilização, e com essa acrilização finaliza-se as etapas laboratoriais da prótese total, e na sessão seguinte, então, parte para a instalação da prótese em boca, tá? Seria basicamente isso que a gente tem para abordar, não é uma aula muito extensa, tá? Mas é importante saber desses conceitos para que vocês consigam reproduzir nas próteses totais que vocês forem executar a maior naturalidade e a maior proximidade com aquela necessidade que o paciente vai apresentar também, tá? Então, a gente tem que levar em consideração características estéticas faciais que servem de referência, mas é importante também a gente ter o aval do paciente, tanto na seleção quanto na prova dos dentes e a liberação para a acrilização, que é a etapa posterior. A acrilização consiste, então, na eliminação daquela cera 7 que serviu para a confecção do plano, e a gente vai... Desculpa. A eliminação dessa cera, e essa cera vai ser perdida, e no lugar da cera vai ficar, então, a resina acrílica, tá bom? Então, essa é a aula que a gente tinha para mostrar aqui para vocês. A gente vai continuar na próxima semana, então, com a montagem dos dentes, tá bom? Agradeço a todos a atenção e até semana que vem.